Fala pessoal, aqui mais um vídeo do canal Expressão Gráfica. Nesse vídeo, que será o primeiro de 3, eu irei resolver exercícios simples de perspectiva isométrica para dar aquela ajuda, aquele help para quem está com dificuldade de visualizar ou dificuldade de como fazer uma perspectiva isométrica. Aí nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma peça bem simples, vou colocar aqui na tela para vocês. Como vocês podem ver, vamos dar iniciado aqui juntos. Aqui ó, dada as vistas abaixo em terceiro, dada as vistas abaixo em terceiro diedro, representa a perspectiva isométrica. Ó, peça bem simples, 3 vistas, frontal, superior, lateral direita. Aí agora, voltando aqui para nossa folha de desenho, eu estou usando aqui o material que eu estou usando, uma folha A4, com a malha isomérica para facilitar o desenho à mão livre. Aí a margem aqui, se lembrar, 25. Aí 7 mm, 7 embaixo, 7 mm em cima. É a legenda aqui. Se lembrar, tem que preencher todos os campos. Caso você não preencha algum, sempre colocar um tracinho. Nunca deixar em branco. Opa. Então agora, a gente começar o desenho, eu iria explicar um pouco o que seria perspectiva isométrica. Mas antes eu iria falar de perspectiva ainda. O que é perspectiva? Perspectiva é um método de representação gráfica dos objetos que apresenta a sua forma no modo mais próximo como são vistos. Seria basicamente o que? A representação tridimensional na folha de papel. Seria a representação que fornece a forma da peça em estudo. E a gente tem que perspectiva tem 3 tipos de projeções, que é a projeção cônica, que é a perspectiva cônica, a projeção cilíndrica oblíqua, que é a perspectiva cavaleira, e a projeção cilíndrica ortogonal, que é a perspectiva axonométrica, que é a que a gente quer chegar aqui na isométrica. E a perspectiva axonométrica, ela se divide em 3 tipos. Opa, desculpa. 3 tipos. Aí temos a isométrica, a dimétrica e a trimétrica. Nesses 3 tipos de perspectiva, aí eu vou falar o que seria cada um. Tipo, a perspectiva isométrica, que é o foco aqui do nosso vídeo. Assim, os 3 eixos dela são igualmente inclinados em relação ao plano de projeção. E também aqui, ó, o ângulo entre os 3 eixos, vou mostrar mais perto aqui, ó, é igualmente espaçado, 120 graus entre os 3, e aqui os 2 mais abaixo são 30 em relação à horizontal. Isso significa o quê? Que cada eixo vai ter a mesma escala na projeção. Significa a mesma medida que eu vou pegar da altura. Vai ter aqui, não vai ter uma deformação. A profundidade está numa escala e a altura está numa escala diferente, que é o que acontece nos outros 2 tipos. Aí nós temos aqui a dimétrica, que muda em relação à isométrica. Que a isométrica seria os 3 eixos igualmente espaçados. A dimétrica só significa que 2 eixos estão igualmente espaçados. Então significa que, vamos fazer aqui mais ou menos, sei lá, tem assim, que significa, ó, esses aqui tem o mesmo espaçamento, mas entre esses 2 aqui já é outro diferente. Então, aqui a questão dos eixos. Então significa que 2 eixos têm a mesma escala e o outro vai ter uma escala diferente. Então vai ter meio que uma deformação, porque, sei lá, não será meio proporcional ao desenho real, por questão de, sei lá, 2 medidas estão na mesma escala e a terceira na escala diferente. E a trimétrica, como vocês já podem, acho que, deduzir, que o espaçamento entre cada eixo é diferente. Eles não são igualmente espaçados. Aqui escala X, Y e Z. Então significa que cada eixo vai ter uma escala diferente. Aí pelo fato na dimétrica e dimétrica ter essa deformação, questão da escala entre os eixos, a isométrica é uma das perspectivas mais utilizadas na representação de desenho técnico, justamente por não haver uma deformação, mas assim, não entre as medidas gerais do eixo e tal.
Aí nós temos que na perspectiva isométrica é representada de tal maneira que permite demonstrar 3 de suas faces. Assim, ó, aqui, ó, questão, vou explicar depois para vocês que essa parte que mostrar 3 de suas faces aqui no terceiro diedro, a questão das vistas preferenciais, frontal, superior, lateral direita. Então, mais ou menos essa ideia aqui que a gente tem que levar para o desenho. Caso ele dê a lateral esquerda, aí troca. Aí lateral esquerda aqui, frontal aqui, para mostrar o lado esquerdo. Aqui nós temos o terceiro diedro. Então aqui nós temos o símbolo, a simbologia, de acordo com a norma da BNT. Caso você ainda não saiba, então fica aqui essa dica. Sempre quando for, vamos dizer, caso você ainda não saiba a questão do desenho, sempre tentar associar, pronto, a questão aqui do primeiro. Primeiro, sempre associar a parte do tronco de cone, que sempre primeiro tronco de cone, aí depois as circunferências. Aí no terceiro é só inverter, inverte a posição. Então aqui nós temos, para a construção da nossa perspectiva, a gente é feito a partir de um cubo, um sólido envolvente, que no caso aqui, um cubo com as dimensões da mesma altura, largura e profundidade, largura e profundidade. Onde dentro desse cubo a gente vai traçar nossa peça dos 3 eixos. Então aqui outra coisa assim, a representação em perspectiva ela provoca uma pequena deformação visual, onde na perspectiva real há aplicado um pequeno coeficiente de redução, mas no desenho, para facilitar, a gente vai fazer uma perspectiva isomérica simplificada, onde a gente considera cada eixo como um coeficiente de redução de 1. Então quer dizer que não há redução, a mesma medida que você trazer do seu vista ortográfico, você traz aqui para a sua peça. Aqui eu expliquei a questão do primeiro diedro, do terceiro diedro. Aí se for o primeiro diedro, aí troca, que a preferencial seria a esquerda, que caso eu dê a direita, aí troca. Mesma coisa, lateral esquerda, frontal, superior. Agora nós vamos aqui para nossa peça, que ó, vou colocar anotado para vocês, caso ainda não lembre. Eu vou colocar para download na descrição do vídeo, caso você já queria acompanhando. Então vamos agora vamos ver. Então, primeiramente, desenhar o cubo, o sólido envolvente, que será com as medidas gerais, né? Altura, profundidade, largura. No caso aqui, como o quadradinho aqui é pequeno, então nós vamos ter que ampliar para facilitar que vocês consigam visualizar o desenho e aproveitar a maior quantidade do espaço livre aqui na nossa folha. Então sempre tentar tentar centralizar ao máximo a nossa peça. Vou fazer um pouco mais embaixo, questão para o vídeo. Então vamos lá, pegar a primeira dimensão, a altura, né? No caso aqui, ó, 5 quadradinhos. Então vou fazer aqui, ampliando, vai ficar 10. Desenhar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Aí lembrando a questão da terceira diária, então ó, a gente tem a frontal, lateral direita, superior. Então a gente pegou já a altura, aí para aqui profundidade, que nesse caso aqui, ó, 3, 6. Então vai ficar 12 aqui, ó, 12 quadradinhos, 4, 6, 8, 10, 12. A altura é a mesma, né? Que é sempre lembrar a questão do alinhamento, porque as dimensões são relacionadas. Então a gente sobe 10 aqui, 6, 8, 10. Aí a gente fecha a face agora. Ó, já fechamos aqui. Faz o nosso cubo na lateral direita. Agora vamos aqui para a nossa frontal. Então, agora ó, a largura da nossa frontal, aqui também ó, 6 quadradinhos. Então no caso aqui 12. 6, 8, 10, 12. A mesma altura, né? Então 2, 4, 6, 8, 10. Aí fecha aqui.
Então, aqui ó, a questão da altura agora. É a mesma medida, né? Ó, profundidade, largura. Largura aqui, né? Profundidade. Então, a mesma coisa. Esse aqui é 12, 12, então 12 e 12. Vamos fechar aqui a superior. 4, 6, 8, 10, 12. Aqui, 4. Nossa, 4, 6, 8, 10, 12. A gente fechou aqui o nosso sólido envolvente, o cubo. E agora a gente vai fazer o que? Sem pensar que cada parte do objeto vai ter que ser envolvida por um sólido. Não pensar que assim, simplesmente você jogar essa vista aqui na sua totalidade pode gerar uma pequena confusão. E nesse caso, porque, pronto, assim, pela lateral a gente já sabe que essa parte aqui vai ser um vazio. Então a gente, tipo, para não se preocupar, a gente já sabe que a altura mais ou menos vai ser aqui. Não pensar ainda como isso aqui é a parte inclinada. Quem sabe que ó, esse plano aqui inclinado justamente, que é a lateral direita. Então aqui na nossa frontal a gente está olhando nessa direção, tá vendo isso aqui? A gente sabe que é inclinado justamente por ó, essas linhas. Que nesse caso, ó, esse plano aqui significa um plano inclinado, que a gente vê como só um plano normal, e ó, de cima também. Então significa que ó, do outro lado aqui, pela linha, a mesma coisa. Não pensar assim, inicialmente isso aqui como a parte, um plano inclinado, mas só como um cubo tivesse envolvendo ele. Só essa parte aqui. Vou mostrar mais ou menos. Pronto. A gente sabe que esse plano aqui já vai se localizar nessa parte. Então a gente vai fazer o que? Com essa altura, questão da peça. Então, ó, temos aqui 3, então aqui vai ser 6, ó. 2, 4, 6. Aqui, que é a nossa lateral, né? Lateral direita, entra quanto? 3. Então 6 também para dentro, que a gente tá ampliando. Escala 2 para 1. Aí, ó. 4, 6. Aí a mesma coisa que eu falei, para não pensar ainda na questão da inclinação. Porque na isométrica, como eu falei, assim, há uma deformação, uma pequena deformação visual. Aqui eu esqueci de falar no início, aqui, ó. Como há essa deformação, assim, linhas não isométricas, são essas linhas inclinadas, elas não vão estar sendo representadas em verdadeira grandeza. Então, o que isso significa? Que essa linha aqui não vai estar em verdadeira grandeza aqui. Então, a gente vai fazer o que? Primeiro a gente desenha o sólido para ter o ponto inicial, o ponto final, e depois só ligar. Então, vamos aqui, terminando aqui, ainda não precisar o cubo, né? Um sólido envolvente. Então, sobe 4, aqui até o final, 4. Aqui. A mesma coisa aqui. Então, seguir a mesma altura, né? Então, entrando aqui. Fechar o sólido aqui. Aí, então, significa esse mesmo plano, como aqui, ó, não tem... Opa, desculpa. Aqui é vazio até o final da peça. Então, esse plano aqui ele vai entrar até o final da peça. Então, a mesma coisa, mesma dimensão que entra aqui, vai entrar aqui atrás. Então, 2, 4, 6. Aí fechar esse plano aqui, vem de cima. E sobe, como subir aqui. Ó, ele tá... A questão é não pensando no plano inclinado, só na parte que está envolvendo a peça. E fecha aqui em cima. Então assim, o formato geral da peça a gente já tem aqui. Sem a parte do plano inclinado. Caso assim, isso aqui fosse preenchido. Aqui, normal. Ó, aí já tem mais ou menos o formato, assim, o geral da peça. Aí agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Que no caso aqui, pronto, desse primeiro plano inclinado aqui, ó, seriam 3 quadradinhos de diagonal, mas ó, já não tem, e diagonal aqui, ó, 1, ó, não iria até o final. Mas a gente tem o que, ó, o ponto onde ele se inicia, que ó, se essa, desculpe, falar ainda, ó, essa linha inclinada significa esse plano aqui todo inclinado. Só relacionar assim, fazer a relação das. Então significa que aqui vai ser inclinado até o final. E se você pensar, pronto, agora na lateral a gente tem um ponto onde se inicia, que é esse ponto aqui,
e o ponto onde vai terminar essa linha na isométrica, que é aqui. Então a gente faz só o seguinte, faz só ligar. Pronto, aqui na primeira parte, aí como não tem mais nada, nenhum sólido, nada, desculpe, mais de um elemento que diga que tem alguma diferença até o final, até o outro lado da peça, e, ó, se for relacionar aqui, então aqui no final vai ser a mesma coisa, a gente tem um ponto inicial, ponto final, então é só fazer o que, ó, ligar. Então assim, essa parte aqui em cima da peça a gente já tem. Agora nós vamos para esses dois planos inclinados que estão faltando. Então é o seguinte, a gente tem que marcar o ponto onde vai se iniciar o plano e onde vai terminar. Então, fazer aqui, questão... Então a gente sabe, ó, pensar isso aqui como essa parte aqui, um sólido envolvendo só essa parte. Então vamos marcar aqui a posição, ó. 1, né, aqui, então dobrou 2 aqui. Aí entra 3, como a gente está ampliando, duplicando, né, as medidas. Então aqui 3, aqui vai ser 6 quadradinhos. 1, aí desculpe, 4 e 6, aí sobe. Aí aqui, ó, 3, então também, aí dobrou. Pronto, aí sobe aqui. Aí a peça já está tomando formato. Agora, a gente, ó, ali inclinada aqui, a gente tem um ponto onde se inicia e o ponto onde ela termina. Então a gente já pode fechar aqui. Opa. Aqui não foi até o final. Fazer aqui novo. Pronto, agora foi. É a mesma coisa do outro lado, a gente vai ter que marcar o outro ponto. Então fazendo a linha aqui, ó. Então a gente tem um ponto do plano termina, que vai ser justamente nessa medida aqui. Ó, o ponto inicia, o ponto onde termina. Aí faz aqui só ligar. Então a nossa peça já está tomando já o formato, agora só falta esse segundo plano. Ó, como aqui no caso já está ficando com muitas linhas de construção, a gente já quiser, a gente já pode apagar para facilitar depois, para não atrapalhar o entendimento depois. Então eu vou apagar aqui o que não precisa, que é essa parte aqui, ó, aqui não vai existir nada. Apagar aqui. Opa, aqui como inclinado. Essas linhas aqui não, essas linhas não vão existir. E aqui, ó, também não. Pronto. Ó, já tá pegando mais ou menos o formato, ó. A lateral direita aqui, ó, questão da inclinação. Agora vamos pro outro lado. Aí outro lado que a gente já sabe, ó, é igual. Já dá a ideia que é igual a lateral direita. Então a mesma coisa aqui. A gente tá duplicando as medidas. Então sobe 2 aqui. A gente tem, ó, o ponto onde termina. Opa, aqui. Então a mesma coisa. Faz a ligação. Ó, aqui. Aí como a gente não sabe se vai aparecer aí na parte de trás, a gente tem que fazer o que? Entrar aqui na chafugante da peça. Então a gente tem aqui, ó, vai entrar 3, então vamos ver. Ó. 4, 6. Então significa que ainda vai aparecer aqui o resto do plano inclinado. Então a gente já tem, ó, questão do... a mesma coisa do cubo, ó. A gente tem um ponto final e tem um ponto inicial. Então a gente pode fazer o que? A ligação. Porque assim, desculpe, aqui na isométrica essas linhas aqui não estão em verdadeira grandeza. Então a gente não tem aquela ideia de tipo, pegar a medida aqui e diagonal aqui. A gente basicamente tem que fazer o que? Pegar o ponto inicial da linha inclinada e o ponto final dela. E fazer a ligação. Ó, no caso aqui, a nossa peça só dá falta do acabamento, ó. Frontal, as linhas inclinadas, essa linha aqui que aparece aqui, aí lateral, aí pronto. Agora a gente vai ter que apagar aqui as linhas de construção, isso aqui, né, que não existe, essa aqui de baixo eu fiz só para pegar a posição dos pontos, aqui como é inclinado também não existe.
Agora com lápis grosso, que eu tô usando aqui, o traço fino, linha de construção, eu usei um 2H. E pro traço grosso, eu vou usar um 6B. Então agora eu vou dar um acabamento aqui na peça. Ó, não tá ficando, não ficou. A ideia é que essa linha que você quer passar a mensagem, o desenho não vai ficar perfeito, mas a gente vai tentar fazer o possível aqui. Aqui essa linha inclinada. Mesma coisa aqui. Olha, aqui tá. Eu não tô me preocupando muito com a questão da linha, tá muito reta, mas espero que vocês estejam conseguindo entender, ó, mais ou menos, ó, esse formato, primeiro formato da peça aqui na frontal, ó. Aí a profundidade que ela entra, ó, já. Deixa do triângulo como a gente vê aqui, ó. Essa parte triangular. Aqui, ó, O formato aqui já mais ou menos. Fechar aqui, ó. Vou ver assim a frontal, você já consegue. Tentem ver se você já consegue relacionar aqui, ó, os detalhes da frontal. Ó, essa parte aqui, esses triangular, como vocês veem. E aqui a questão do plano inclinado, vocês vão com o plano normal, tá aqui, ó. É a lateral também, ó. Fechar ela aqui. Aqui a nossa peça aqui, ó, tá pronta. Caso vocês já tenham chegado nessa parte aqui, tentem fazer o contrário. Tentem visualizar da perspectiva, tentem visualizar agora a partir as vistas. Então pronto, agora nessa perspectiva feita, sempre lembrar depois, preencher a legenda, completar. Então é isso aí, obrigado, até uma próxima e tchau.